E aí, galerinha, hoje eu venho para falar do jogo Brasil e Marrocos, não da forma que eu gostaria. Eu imaginava que eu ia vir aqui gravar para vocês com mais alegria, mais entusiasmo. Poxa, o Brasil ganhou 3-1, 2-1, mas não que eu ia vir falar que o Brasil empatou 1-1. Eu senti que a nossa seleção tá um pouco individualista. Eu senti que o nosso técnico não tá fazendo a substituição no momento que tem que ser feito, não tá tirando o jogador que tá cansado. Por exemplo, o Rafinha estava extremamente cansado de ter jogado o primeiro e o segundo tempo, poderia ter substituído, assim como ele fez com o Casemiro. E aí eu percebi que ele tava mantendo pessoas que não era pra estar e deixando de colocar pessoas que poderiam ter brilhado um pouco mais no início do segundo tempo, poderiam ter feito sabe, um resultado diferente. E ele poderia ter colocado o Endrick no segundo tempo. A gente já tinha empatado, estávamos com maior posse de bola, a gente estava jogando bem, já estava melhorando, a gente estava mostrando o que era a seleção brasileira. E aí a gente estava precisando de gol. Quem é a máquina que tá fazendo gol agora? Neymar não pode jogar, no momento ele tá lesionado. Então a gente poderia ter colocado o Endrick. Eu não entendo, assim, de verdade, não entra na minha cabeça porque que o Ancelotti tem essa cisma e não coloca o garoto. Se a gente estava precisando dele. Ele é decisivo, ele vai lá e resolve. Então, vou deixar também aqui os meus parabéns pro Vini Júnior. É um jogador que eu não costumo muito elogiar, né? Principalmente na seleção brasileira, porque ele atua diferente do que ele atua na Champions, lá pelo Real Madrid. Mas hoje, em específico, ele foi muito decisivo, ele marcou gol, ele finalizou, ele foi pra cima, ele tava com velocidade, enfim, parabéns. Mas, do meu ponto de vista, se nós continuarmos com esse tipo de individualismo na seleção, não vai conseguir chegar nas oitavas de finais. Me desculpa, é a minha opinião. E o Ancelotti também tem que repensar um pouco sobre substituição, sobre... enfim, alguns pontos que precisam ser alinhados. De fato, eu não sou especialista e tudo mais, mas como telespectadora, e eu acredito que vocês também, ninguém é cego, a gente tá vendo que tem algumas coisas que não estão alinhadas da forma que poderia ser, né? Nossa seleção não tem um time extremamente ruim, tá com uma seleção boa, dá pra melhorar, sim. Então, eu espero que no próximo jogo, sexta-feira, que isso seja repensado, isso seja melhorado, seja realinhado e que a gente tenha um resultado muito melhor do que foi hoje. De fato, eu não estou simplesmente assim surpresa porque a seleção de Marrocos era boa, é boa, mas eu fiquei um pouco chateada com algumas atitudes que não ocorreram, principalmente do nosso técnico durante o jogo, que poderia ter resultado num jogo melhor para a seleção. Enfim.